Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Cultura em Movimento, um programa que valoriza ideias, histórias, personalidades de quem faz a diferença na cultura, na educação e na sociedade brasileira. E hoje temos o prazer de receber um convidado que é referência em múltiplas áreas de conhecimento. Estou aqui com um convidado com um currículo extenso, né? O Edmilson Sanches, o Sanches, doutor honoris causa em Administração e Desenvolvimento Humano, com formação em Administração Pública, Letras e Contabilidade, possui especialização em instituições de referência no Brasil e uma atuação destacada no serviço público, onde ocupou cargos estratégicos como secretário de Comunicação e Cultura e de Desenvolvimento Integrado. Sanches, é um prazer te receber aqui. A satisfação é nossa e estendo, por meio de você, nossos abraços para a Ana Cristina Campelo, para a Aline, que está aí na técnica. Sem ela, o programa não chegaria até os nossos Verdade. telespectadores. As artes digital. Sanches, sua trajetória é extremamente rica e multidisciplinar, né? Como foi o início dessa sua caminhada? Eu recordo, eu sou filho da cidade de Caxias, que é conhecida por ser a terra de Gonçalves Dias e Coelho Neto, ambos que viveram aqui no Rio de Janeiro e fizeram um grande trabalho por este país e para este país. Coelho Neto, por exemplo, foi o introdutor do cinema seriado. Coelho Neto foi quem fez com que a capoeira se tornasse um esporte, dança, arte ou técnica digna, porque antes a capoeira era caçada com C cedilhado, as pessoas não podiam jogar capoeira porque a polícia ia fazer represália, e Coelho Neto era um grande capoeirista, e por causa da fama dele, da honorabilidade dele, a capoeira começou a tornar-se um esporte que a polícia não perseguia mais. Então, Coelho Neto também foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, e Caxias tem, com Coelho Neto e com Gonçalves Dias, que instituiu, a partir de 1846, a verdadeira literatura brasileira, porque antes de Gonçalves Dias, o que acontecia? Os escritores, mesmo os brasileiros, escreviam em português, do modo português de escrever, com temática que era voltada geralmente para as mitologias, os mitos, as coisas greco-latinas. Aí chegou aquele caxiense, maranhense brasileiro, escreveu o seu livro chamado Primeiros Cantos, em 1846, lançou aqui no Rio de Janeiro, e com ele, segundo grandes críticos, funda-se e inicia a literatura brasileira com temas brasileiros, como está a partir mesmo do primeiro verso desse livro, chamado Primeiros Cantos, que é a canção do exílio. Se eu disser para o nosso telespectador, que está bem aqui pertinho da gente, do outro lado, Minha Terra Tem Palmeiras, é quase certo que ele, do outro lado, está completando Onde canta Sabiá. Então, eu tenho muita satisfação de ter nascido, satisfação e orgulho em Caxias, no Maranhão, e depois de muita estudos e tudo, eu terminei fazendo várias disciplinas, tanto no campo do número e da administração ou economia, como também na área de letras. As duas me apaixonam, de modo que elas se integram no mesmo corpo, na mesma mente, letras e números. Vale lembrar que o Sanches também é membro da APALA, que é a Academia Pan-Americana de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro, né? E como é que a comunicação e a cultura passaram a ter um papel importante na sua vida? Quando eu era pequeno, aos 5 anos de idade, havia um vizinho paraplégico, o senhor Miguel, que ele não saía da rede dele, ficava sentadinho, e ele lia livros, era um grande leitor, e eu ficava sentadinho com as pernas cruzadas no chão de terra batida, e ouvindo o que ele lia. Eu era o único pessoa no auditório dele. E depois ele me emprestou esse livro, eu ainda criança. Depois, já adulto, eu aqui no Rio, eu comprei um livro da mesma edição daquele ali e o guardo. Coincidentemente, esse livro, chamado História de Carlos Magno e os 12 Pares de França, foi o primeiro livro que Gonçalves Dias também leu ali por volta de 11, 12 anos de idade. Mais uma coincidência. E aí, com 13 anos, eu passei no concurso do Banco do Brasil para menor estagiário, já fui eleito diretor cultural pela precocidade dos conhecimentos da área cultural, e eu comecei a
a fazer um jornal que havia parado de circular logo no número inicial, 1 ou 2, chamado O Sabiá, em homenagem ao Sabiá da Terra das Palmeiras, do Gonçalves Dias. Comecei a escrever esse jornal. O jornal era feito em mimeógrafo a tinta, porque tem o a álcool, que eu também fiz, jornais a álcool. E aí, esse jornal, que era da ABB, da Associação Atlética Banco do Brasil, da qual eu era diretor, um dos diretores, esse jornal resvalou, foi para outras mãos, as mãos de o diretor de rádio, lá de Caxias, a Rádio Miarim, que não existe mais, e o diretor do único jornal da cidade, jornal impresso, que é o Jornal Pioneiro. Era o Jornal Pioneiro, também não existe mais. E fui convidado para escrever uma página inteira no jornal principal, o Jornal da Cidade, e a comandar 3 programas de rádio, na única rádio que existia em Caxias. Isso ainda é adolescente. Adolescente, antes da maioridade. Eu tenho até hoje as cartas que mandavam para o meu programa, eu usava meus próprios discos, porque ganhando dinheirinho como funcionário do Banco do Brasil, eu, estagiário menor, eu comprava meus próprios discos e eu usava meus próprios discos. Aí os áudio ouvintes, os ouvintes, melhor dizendo, da rádio, eles pediam aquelas músicas do meu programa para outros locutores que não tinham os discos. Aí eles começaram a ficar meio chateados, né? Então, entrei no radialismo depois de ter feito jornalismo, que seria hoje classificado como house organ, né? Que seria um jornal de empresa e tal. Depois que eu passei em outros 3 concursos federais, eu fui deslocado para a maior cidade do Maranhão, que é Imperatriz, e lá não só eu fiz cursos de comunicação, não em universidade, que não havia curso de comunicação na época, mas eu fiquei tão bom pela leitura e pela prática do jornalismo que eu fui convidado a ser professor quando houve o primeiro curso de jornalismo na cidade. Eu dava as disciplinas assessoria de imprensa e pesquisa, entrevista, pesquisa e reportagem. E hoje, com uma biblioteca de mais de 50 mil livros, particular, nós temos uma área que é só comunicação social, que inclui o jornalismo, o radialismo, a publicidade e também uma parte de marketing, que é um... Praticamente, quer dizer, você foi um jornalista autodidata, né? Sim, sim. Depois eu fiz pós-graduação em São Paulo, na área de comunicação, né? E como você avalia, né? O jornalismo evoluiu muito, né? Não tinha, antigamente não tinha o curso de jornalismo, passou a ter. Depois, até hoje em dia, se desvaloriza o diploma de jornalista novamente, né? Mas como você avalia o jornalismo ao longo dos anos? Eu tenho orgulho de modo prático, fazer o jornalismo em praticamente todas as formas de o jornalismo se realizar de maneira impressa, no suporte impresso. Eu comecei fazendo o jornal em mimeógrafo a tinta, depois fiz em mimeógrafo a álcool, depois fiz no monotipo, que é aquele letrinha a letrinha que é colocado, vai no componedor, depois vai para uma forma, e depois passa-se uma tinta e passa-se um papel para fazer a prova, e se tiver letras erradas, só tira a letra e coloca a certa, e depois passei pelo linotipo, que é uma máquina de datilografar diferenciada, onde uma máquina enorme de origem alemã, o linotipista digita, tecla, mas com força, e ela bate num pedaço de chumbo, onde imprime a letra, e aqueles pedaços de chumbo, nessa vez, não mais somente a letra, mas a linha é composta, e assim ela vai formando linha a linha e é levado para os especialistas que vão juntando, e esse se chama linotipo. Aí eu passei pela forma compose, que já foi o início do computador. Forma compose ajudou muito, porque ela dava de variedade de tipologia, você poderia construir títulos, intertítulos, subtítulos, etc. E depois da forma compose, foi a internet, o advento da internet e da informática, que é essa maravilha que aumentou de maneira escalar
a produtividade do jornalismo, a rapidez da informação, É né? verdade. Eu tenho muito orgulho de ter passado, trilhado. Quem sabe um dia eu escrevo um livro sobre É isso. verdade, por todo o processo, né? Pouca gente sabe que Sim. existiam essas formas. Eu só não escrevi a Acta Diurna, considerado um dos primeiros jornais que era lá de Roma, e tampouco aqueles que eram escritos nas rochas, né? Aí eu não sou tão antigo assim, não né? chegou a tanto, né? Não. Mas passou por um processo e tanto. E foi um processo rápido também, né? Assim, da Sim, máquina de escrever para hoje em dia, foi um processo rápido, né? rápido. A humanidade do século XX e com um pouquinho do século XIX é exemplar. Os historiadores do futuro, aqueles que vão estar quando nós não mais estivermos, eles haverão de dizer que beleza foi o século, sobretudo o século XX. Que beleza, quanta gente inteligente fez coisas que fizeram o mundo atingir estágios gradualmente mais elevados de desenvolvimento, de qualidade. Está sendo um bom momento para se viver. E quais os desafios do jornalismo daqui em diante? Eu acho que a maior parte do desafio, o maior desafio, na verdade, não está no processo, está na pessoa. O processo e suportes mudam. O suporte digital agora, tem alguns ainda em suporte físico. O processo é a forma de fazer isso para o suporte digital ou físico, mas a pessoa é que é a origem de tudo. No meio, no começo ou no fim de um processo estará sempre o ser humano. Então, o maior desafio como eu concebo nesse instante, é o desafio ético. Um ético que tem a ver não só com a profissão do jornalismo, da comunicação social como um todo, mas, sobretudo, aquele que tem a ver com o papel do jornalista na sociedade e na humanidade. Porque os vieses ideológicos, partidários, político-eleitorais, estão fazendo com que nós esqueçamos a terceira face da moeda jornalística. O jornalismo é uma moeda de três faces: a frente, o verso e a borda, sem a qual as outras duas faces não existem. Frente, o verso é a informação e a versão, a outra versão. E no meio, ali está o leitor, que é pouco consultado sobre eu estou correto quando eu envieso a notícia num papel, no jornal escrito ou mesmo digital. O editor da primeira página, ele vai colocar aquela foto. O jornalismo é neutro? Ou ele escolheu aquela pessoa com aquele olhar, às vezes tirado de um frame de um vídeo ou de um filme, e coloca, dependendo do viés, a pessoa com um olhar feio, com os lábios lá. E qual a notícia que eu vou destacar? Então, ali está o jornalismo neutro ou há um jornalismo que tem alguma tendência? A imparcialidade no jornalismo, acho que só na teoria da faculdade. Eu acho né? também que só na teoria. Só na teoria. Só na teoria, porque quando eu escolho, por exemplo, entre essa chuva que causou, digamos que causasse um desastre ou um engarrafamento, e uma coisa da questão política, qual é a que mais atinge de perto, naquele instante, naquele dia a dia, na simultaneidade dos fatos? Qual é? Onde é que eu poderia ser mais útil para meu leitor, embora o jornalismo não tenha de ser necessariamente utilitarista, ele tem que ser informativo, e o leitor, telespectador, ouvinte, é que decide o que é útil ou não para ele. Fake news, por exemplo. As fake news sempre existiram mesmo sem esse nome. E hoje, com as redes sociais, fica até mais fácil de desmentir e de trazer a verdade do que antigamente. O que você acha disso? Sim, mas é um sim que pode ser verdades de acordo com que cada um está se tornando jornalista hoje, né? Ou pelo menos assumindo esse papel que seria nosso. Fake news é algo tão antigo quanto o Éden. Está lá a cobra iniciando, dizendo que aquilo ali seria bom, a fruta do bem e do mal, e aí as coisas vão acontecendo. Mas essa pluralidade, essa polifonia, essas muitas vozes, os estudiosos
como nós estamos vivendo isso, nós estamos no epicentro do furacão, porque não faz muito tempo que as redes sociais, com esse impacto, elas se instalaram na humanidade. Então, nós precisamos ter um distanciamento crítico para analisar e responder essa tua pergunta de uma forma mais objetiva. Por enquanto, eu próprio sou um desses elementos, imerso nessa teia, nesse matagal de informação digital, informação e contra-informação. Mas, se fosse, diga uma resposta ou morre, eu diria, é útil que seja nesse instante aqui. Agora, eu vou relativizar isso mais tarde com esse distanciamento crítico que só o tempo vai dar. Agora vamos falar de gestão pública. Como foi a sua experiência como secretário de Cultura? E comunicação, né? Comunicação e cultura também. E foi junto com o secretário de Desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento ele é interessante, que é de gestão pública, né? Se você tirar o D, o E e o S, você vai ver que fica a palavra envolvimento. Portanto, desenvolvimento de uma cidade só pode ocorrer de forma melhor com o envolvimento do cidadão. Mas ocorre que prefeitos, governadores e presidente de república, aqueles que cuidam do executivo, não querem dividir com o povo o poder que originariamente é do povo e foi transferido por meio do voto para o chefe do poder executivo, municipal, estadual ou federal. Eu faria isso. Eu formaria um conselho de cidadãos e, como a gente não tem intenção de roubo, porque o grande problema do Brasil não é o governo sem dinheiro, é o dinheiro sem governo, por má administração, por apropriação indébita por grupos, famílias, siglas, etc. Então, eu formaria um conjunto, um conselho de cidadãos para dizer, olha, nós vamos fazer isso e isso. O que é que os senhores acham? Aí estaria ali o representante da entidade OAB, de contabilidade, de engenharia, das igrejas, das diversas denominações e das associações de moradores. Teriam essas pessoas e elas teriam uma carteirinha para poder entrar a qualquer momento, em qualquer ambiente da prefeitura e pedir para olhar, fiscalizar. O dinheiro não vem, né, do povo? Não tem jeito. A Casa da Moeda não fabrica, sob pena de hiperinflação, dinheiro à torta e à direita. Ele só fabrica se houver uma projeção razoável, técnica, de que vai haver o correspondente saindo do bolso de cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros. Então, tudo ali é nosso. O problema é que, quando o dinheiro é de todos, ele se torna de ninguém. E aí o dono é aquele que é do poder executivo, que chegou ao poder. E o problema é quando esse dono é irresponsável no uso do dinheiro, né? É por isso que eu disse, o problema do Brasil não é o governo sem dinheiro, é o dinheiro sem governo. E como a cultura pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento social? Ah, sim. Engraçado. Hoje nós temos povos como palestinos, ciganos, os bascos, essas nações, que nação é palavra que se aplica à pessoa, essas nações não têm território próprio, não têm um país para chamar de seu, mas que unidade eles têm, que identidade eles têm, que parecença, que sentimento de pertencimento, que os americanos chamam de ownership, que sentimento de reconhecimento do seu próprio modo de ser eles têm. Os bascos, que querem ser um país à parte, ali nos limites de França e Espanha, ali naquela interseção, e os palestinos, ciganos, e tem outros. Cultura é isso. Cultura é a intervenção do homem na natureza. Se você está andando por uma vereda, vê uma árvore mais adiante, com um galho baixo, você quebra esse galho para tentar se proteger, afastar insetos, tanger um animal que passa adiante, aquele galho deixa de ser galho para ser uma espécie de item, de objeto utilitário para lhe proteger. Então, a cultura é transformar o galho, que é um elemento da árvore, num elemento de segurança do ser humano. Então, a cultura é a intervenção do homem na natureza. E ela é a única coisa que fica quando as demais não ficam. Por exemplo,
territórios podem ser tomados por outros, como Rússia, que quer tomar lá, e etc. Um pode se fundir ao outro, seja de modo violento ou não seja. Ou seja, o conceito de país, de estado ou de cidade, que é território, com seus limites, pessoas e leis, esse conceito se desfaz porque quando há a cultura, porque essa é que é a verdadeira unidade, é a cultura. Tanto que os ciganos são reconhecidos, os bascos e outros povos. Então, a função da cultura é fazer a pessoa ser quando tudo mais não é. Que políticas públicas podem fortalecer a cultura? Bom, como tudo sai do povo a partir do dinheiro, seria o reconhecimento de que investir na cultura, que hoje se chama economia da cultura ou economia criativa, que envolve comunicação, elaboração de videogames, de programas de software de computador, além daquela parte da ponta do iceberg mais conhecida da cultura, que é a literatura, a música, as artes plásticas, etc, etc, etc. Então, a cultura, como é um produto humano, ela não vem da natureza, ela é vasta porque a sambarca, ela envolve toda a vida da pessoa. E, por último, seria investimento e respeito. Investimento e respeito, coisa que não está tendo, porque a cultura é uma forma de libertação humana e governadores e prefeitos e presidentes não gostam muito de pessoas tão livres, tão críticas e conscientes e exigentes com aquelas pessoas para quem eles transferiram o poder. Então, é por isso que Napoleão uma vez dizia, prefiro enfrentar um exército com 100 soldados do que um escritor com sua caneta. É bem isso mesmo. E falando em escritor com sua caneta, o Sanches é autor de vários livros, né? É verdade. Resumidamente, fala pra gente dos seus livros. Eu tenho escrito cerca de 50 livros já publicados, tenho outro tanto esperando publicar. Agora há pouco, uma editora de Minas Gerais publicou um livro nosso na área de metapoesia, que é a poesia falando sobre poesia. É um poema só, longo, de cerca de 300 versos, como se fosse, mal comparando, evidentemente, o poema sujo do meu conterrâneo Ferreira Goulart, que também maranhense. Então, nós temos diversos livros nessa área de literatura, de desenvolvimento, administração, jornalismo, em resumo. E, por fim, eu gosto muito de livros, eu trouxe aqui uns livros que pela primeira vez vão ser mostrados. Livros valiosos, né? Esse aqui é o livro de... Esse livro aqui, o pai de Gonçalves Dias deu um exemplar, porque isso aqui são originais. Ele é de 1787. 1787. Este é um dos primeiros livros que o poeta Gonçalves Dias leu na vida dele, emprestado pelo pai. Aqui vocês vão ver, de maneira bem rápida, primeiro registro em TV, vocês vão ver a primeira gramática da língua portuguesa foi feita pelo maranhense Sotério dos Reis, e esse aqui é um exemplar original dela. Então, alguns dizem que o meu estado é onde melhor se fala a língua portuguesa. Melhor se fala a língua portuguesa. O Napoleão de Almeida já... Esse é de 1877. Ó. A Ana Lu está dando aí a data. Aqui, outra habilidade maranhense, nós temos em mão aqui o livro Otelo, de Shakespeare. O que tem a ver é que, pela primeira vez em toda a história do idioma da língua portuguesa, a primeira vez que em língua portuguesa foi traduzido o grande escritor inglês, foi um maranhense que fez a tradução, o senhor José Antônio de Freitas, e esse livro é de 1887, como você vê. É um exemplar também original. E eu finalizo aqui com o livro, que é o primeiro livro de odontologia, sobre odontologia, escrito no Brasil por um brasileiro, que foi o maranhense de Caxias, Aderson Ferro. Só existe conhecido 5 livros desses. Um está aqui no Rio, na Associação Brasileira de Odontologia. Me disseram que está debaixo de uma campânula de vidro para proteger, porque ele é raro. Sim. Outro está em Uberlândia. Tem um em Fortaleza e tem 2 exemplares comigo. Um com a capa dura, que é esse aqui, e o outro com a brochura.
E esse aqui é um livro do Gonçalves Dias, está embalado no plástico, pode haver problema de imagem, mas é porque ele está tão quebradiço, por ser tão antigo. Nesse livro está a frase ordem e progresso, que dá para provar que o lema da nossa bandeira nacional, que foi feita por um brasileiro, a bandeira do Brasil foi feita por um brasileiro do Maranhão, um maranhense de Caxias, Raimundo Teixeira Mendes. Ele, esse dístico, Ordem e Progresso, ele já existia 6 anos antes de Auguste Comte, o francês do positivismo, ter lançado o seu livro. 6 anos antes, Gonçalves Dias lançou, editou, publicou o seu texto chamado Meditação, que é um diálogo entre um jovem e um ancião, e a frase ordem e progresso está dita ali de maneira clara. Isso será mais uma vitória, digamos assim, essa antecedência da frase ordem e progresso ao francês, a quem é acreditada a origem da frase. E um brasileiro do Maranhão escreveu sobre isso e explicando exatamente o que era a ordem e progresso. Quer dizer, Maranhão, berço da literatura, da cultura, das artes, né? Ele foi descoberto antes do Brasil ser descoberto por Vicente Anês Pinson. Agora, como a literatura pode impactar na formação de uma sociedade mais crítica, mais consciente? Bom, a leitura, que é uma espécie de subproduto da literatura, porque também os livros hoje estão tão bonitos que tem livros de ver. Os table books, que são aqueles livros grandes que se botam em mesa de consultórios e tudo, não são propriamente livros para se ler, são livros para ver, mas são livros, porque o conceito de livro é bem amplo. A leitura, ela faz com que os neurônios se tornem um pouco mais rápidos, velozes. O cérebro precisa de desafio, e o cérebro é preguiçoso na sua forma natural. Então, tomar um porre de leitura, um pileque de estudos, a ressaca será sempre informação, conhecimento, que leva ao desenvolvimento. A pessoa que lê é uma pessoa que vai ter propensão, inclusive do ponto de vista fisiológico, medicinal, vai ter menos propensão a doenças como Parkinson, Alzheimer, segundo tem vários relatos sobre isso, porque isso tem origem no cérebro, nos neurônios, e os neurônios se tornam muito melhores quando as pessoas leem. Então, infelizmente, e você vê isso no site da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, estudos, pesquisas mostram que, no caso brasileiro, os estudantes precisarão de 260 anos para se igualar em nível de leitura aos países desenvolvidos. Só que, quando chegar a 260 anos, os outros já estarão muito mais evoluídos. Ninguém vai esperar o atrasado se igualar. Então, eu vejo com certa tristeza esse desapego à leitura e esse imediatismo à imagem. Ou seja, você pegou o elevador e esqueceu o degrau da escada. Aí o seu cérebro se acostuma com a velocidade da informação, coisa acima de 6 textos, de 6 linhas, já é considerado textão. Grande, E toda a comunidade desenvolvida é comunidade de leitores, é de comunidade que leram livros e não telegramas. A França, há mais de 150 anos, é o país do mundo ocidental que mais exporta conceitos de cultura. Eu estive lá em Paris, você entra na livraria, os livros são grossos, as letras são pequenas e quase não tem imagem, porque se lê e por isso se forma uma sociedade mais inteligente. Leitura leva à inteligência, e a inteligência leva a ocupar melhores, digamos, postos, cargos, empregos na sociedade. Agora, em contrapartida, eu também tenho notado assim, um movimento de jovens que estão lendo. Na última Bienal que eu fui, foi até uma surpresa positiva, muitos jovens procurando livros físicos, procurando leitura. Está tendo também esse movimento, né? Sim, eu vi uma pesquisa recente, até meu amigo, também caxiense, Salgado Maranhão, nosso escritor, considerado o maior poeta vivo do país neste momento, que mora aqui no Rio de Janeiro. Ele falou comigo esses dias sobre o crescimento de 18%
em produção ou venda de livros. E eu vou pegar essa informação para me inteirar melhor. Agora, são saltos ainda tímidos para as necessidades do Brasil e da própria humanidade, sabe? Mas é avassalador. Agora mesmo saiu uma notícia dizendo lamentavelmente, mais de 50% de tudo que se produz no mundo digital está sendo gerado, produzido por máquinas, os algoritmos, os robôs. Ou seja, você vê alguma coisa ali e tudo, é como chamada de telefone. Tantos por cento é daquelas empresas de marketing que tal. Agora aconteceu o pior. A humanidade que produz o robô, que sabe produzir o algoritmo, já perdeu para os próprios elementos que ela criou. São eles que estão, inclusive, já estão falando entre si e criando códigos que só eles entendem, as máquinas, para nós humanos não entender. Há esse risco. Há esse risco dos filhos, das criaturas, se voltarem contra os criadores também. Tem essas duas coisas, né? Ao mesmo tempo que é uma luz no fim do túnel ver um movimento de jovens lendo, tem essa outra parte aí das máquinas, né? São dois polos, né? Verdade. Agora vamos falar também para você de outros programas, de outros produtos que nós temos aqui no nosso canal, que é muito bacana para você estar acessando para assistir. Nós temos o programa Dialoga Brasil, que fala sobre política sem politicagem, apresentado pelo jornalista Arthur Almeida, que sempre entrevista um político, alguém ligado à área da política, trazendo informação para você. Temos também Vozes, Lutas e Resistência, apresentado por Leni Calixto, que fala sobre os seus direitos, seus deveres. Temos também o Respirarte, apresentado por Alice Mafra, que fala sobre artes plásticas, entrevista artistas, muito bacana. Tem também apresentado por Marinês Meirelles, uma inspiração, que traz histórias de superação, histórias que inspiram outras pessoas. Temos o Fala Empresário, que é apresentado por mim também, que fala sobre empreendedorismo, negócio, dicas para você, cultura em movimento, e tem novidade vindo por aí, né? Então, fica atento aí. Agora, Sanches, você participa de diversas academias, tanto no Brasil como fora, né? Qual a importância dessas academias no desenvolvimento, na preservação do conhecimento e da cultura? É uma luta quase inglória desses companheiros, colegas, confrades, que criam entidades voltadas para a cultura, seja literatura, artes plásticas, música, enfim, todos os ramos da cultura. É uma atividade onde a pessoa investe tempo, esforço, saúde e outros recursos, e para resultados que só são compensados dentro do ser humano. Porque, às vezes, depois que são criadas essas entidades, meia dúzia que levam. Aí é uma dificuldade na questão da colaboração, da anuidade e tal. Mas, apesar dos pesares, elas continuam resistindo. E faz um aqui, uma outra faz um tanto ali. Eu participo a convite, nunca, é claro, evidentemente, nunca por coisa pessoal, mas a convite eu participo sou da Academia Maranhense de Ciências, do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, das academias também de literatura do Maranhão, do Ceará, do Pará, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Estados Unidos, e Distrito Federal, onde a gente participa da Associação Brasileira de Imprensa, Associação de Imprensa do Distrito Federal, e da Federação Nacional de Imprensa, não é a FENAGE, é a FENAI. Enfim, essas pessoas todas, elas têm algo em comum. Elas conhecem o seu ofício, aquilo que eles querem fazer, lutam para realizam minimamente ao menos, e com isso a cultura vai tendo um pouco de manifestação e de aparecimento físico, de que ela não foi engolfada, engolida pelo poder econômico ou pelo poder político. Há ali outras formas de dizer que nós somos humanos, e da forma mais bonita possível, que é a cultura expressada pelas artes, de escrever, a arte de fazer música, a arte de fazer imagens na escultura e na pintura, e etc. Então, eu acho que são heróis da resistência e merecem que tempos novos possam vir, comandantes, gestores da coisa pública possam chegar e que reconheçam, enfim, que um país, um estado, uma cidade, uma comunidade, sem uma cultura forte,
é uma comunidade, um país, um estado, um município sem identidade. E um país sem identidade é um país muito mais fácil de ser engolido por esses grandões que querem, muitas das vezes, retirar de certos países aquilo que possa ajudar a facilitar a vida de países que sejam colonizadores em pleno século XXI, recursos minerais, etc. Por caso do Brasil, é exemplar. Como é que pode? E eu sou rápido nisso. Você tem do outro lado do mundo um país que é 22 vezes menor do que o Brasil, um conjunto de mais de 6 mil ilhas, e aumentou agora, é de origem vulcânica, 80% do seu território não presta para plantar nem para construir. Este país, entretanto, é o quarto país mais rico do mundo. E o Brasil, do outro lado, 22 vezes maior, com a melhor qualidade de solo, tem 20% de toda a água que existe no mundo. Existe mais de 200 países no mundo, do A do Afeganistão ao Z do Zimbábue, e se fosse nesse processo relativo, a água só daria para 5 países, porque só o Brasil tem 20%, mas, entretanto, tem 200, está aí o Irã, está aí certos países da África com absoluta falta de água, etc. Então, o que é que ocorre, o que está ocorrendo com o nosso país? Com todas as pré-condições para dar certo e estar no terceiro mundo, porque quarto mundo não existe. Eu fiz pós-graduação em desenvolvimento em São Paulo, a classificação, desde quando eu tenho algum entendimento, é terceiro mundo, e eu nunca vi o Brasil sair dessa classificação. O que está acontecendo? E por que os japoneses, com todas as pré-condições para dar errado, num conjunto de ilhas, não tem unidade territorial, tem vulcão, maremoto, terremoto, todo dia, e este país é simplesmente o que ele é. Tem respeito aos mais velhos, obediência aos pais, dedicação aos estudos e ajuda dentro de casa. Então, essas 5 regrinhas formam uma família melhor, e com famílias melhores, sociedades melhores. Então, em resumo, é isso. É só comparar o Brasil com outros países, com a potencialidade que o Brasil tem e que outros países não têm. E aí a gente vende todas as nossas commodities, vende grãos, vende ferro, para um preço menor. A Alemanha não planta um pé de café, mas a Alemanha tem a indústria Melita, que tem mais de 160 produtos voltados para o café, feitos na Alemanha e distribuídos para mais de 150 países no mundo. E o Brasil, que é um grande plantador de café, fica importando tudo. O café nosso é vendido dezenas de vezes mais caro do que ele compra aqui. E nós recompramos aqueles tabletezinhos de café que botam naquelas maquininhas, tudo feito lá fora. A Suíça não planta um pé de cacau. E onde é que se faz os melhores chocolates? Onde são feitos os melhores chocolates? Lá. E o fazendão aqui que planta cacau para danar, não faz. A soja sai daqui do Brasil para o Japão e eles do Japão transformam em fito-hormônio de soja para tratamento de câncer de útero e de mama, e o Brasil compra a um preço absurdamente mais caro do que o produto primário que contém os princípios ativos que são transformados em remédio. Exporta para depois importar muito mais caro. Porque não se importa com tecnologia, educação, ciência. Tinha até uma frase assim, né? Exportar é o que importa. Antiga, exportar é o que importa. No tempo do Brasil, ame ou deixe, né? Ou seja, essa história é longa, antiga. Parece que a gente está... O disco vinil ficou... Mesmo, é verdade. E você está gostando do nosso programa? Você também pode vir aqui para divulgar, para bater esse papo com a gente. É só entrar em contato aqui com a nossa redação, falar com a Fabiana, para também estar aqui batendo esse papo com a gente. Agora, Sanches, que legado você quer deixar? Por exemplo, muitas pessoas, você falou do Gonçalves Dias, você sente que ao longo do tempo muitas pessoas nem conhecem, nem sabem mais quem é Gonçalves Dias, e deixar esse legado, ser uma voz desse legado, é prioridade? Há uma sensação muito, e eu quero dividir essa sensação com você, telespectador do nosso Cultura em Movimento. Não cometa a ousadia de morrer sem ter feito alguma coisa de que se orgulhe os seus amigos ou familiares e os que lhe sucederem a você. Deixe a sua impressão digital no mundo positiva, porque de mal já basta. Você, a Aline, o Carlos Rocha, jornalista, nosso amigo que está aqui nos estúdios da DR1, a Ana Lu, nós somos uma quase impossibilidade matemática. Ana Lu, para você ganhar na loteria esportiva,
na loteria esportiva, não, na Mega Sena, é uma chance em 50 milhões. Isso é ciência, a matemática, que é uma ciência. Uma chance em 50 milhões. Para você ter nascido, para eu ter nascido, para a Aline ter nascido, para qualquer uma pessoa ter nascido, é uma chance em 300 milhões. Você, no momento da concepção, você fecha o óvulo para todos os demais agentezinhos masculinos que queriam entrar ali. E eu não estou falando nas exceções de gêmeos, trigêmeos, etc. Aí, portanto, nascer é quase uma impossibilidade matemática. E, de repente, você está aí, eu estou aqui, eu nasci. Por que em vez de um cara alto, louro, dos olhos azuis, nasceu Edmilson Sanches, um baixinho, cabelo pichain, nariz de chaboque? Por quê? Por quê? Onde é que se explica isso? Então, nós temos a obrigação de, por este milagre da ciência e de algo superior, da matemática, a gente tem a obrigação de sermos pessoas boas. Boas com os seus parentes, familiares, boas uns com os outros. Eu sei que eu estou falando de um idílio, de um romantismo, eu sei, mas se eu não falar isso, eu vou falar de quê? Eu vou atiçar guerras? Eu vou atiçar desuniões? Não, compete a nós, idealistas, ingênuos, imbecis, idiotas, incorrigivelmente idealistas, compete a nós propagarmos o BBB, que não é Big Brother Brasil. É o bom, o bem e o belo. E, portanto, a gente nasce para isso. E um dia, esse grande mistério vai se revelar, porque a gente nasce para a busca, para desocultar o que está oculto, para explicitar o que é implícito. Nós nascemos para a revelação, e a revelação se dá melhormente e maiormente através dos gestos que contenham o bem, o bom e o belo. O bem, o bom e o belo. O belo é admirar as coisas que Deus, através da natureza, fez para nós. Aí é preciso ter olhos de ver e sensibilidade de sentir. Gostei, bem bom e belo. Para concluir, que recado você deixaria para os jovens que desejam enveredar pela comunicação, pela cultura? Bom, eu lhes digo, não é por eu estar nesse meio da comunicação e da cultura, se vocês quiserem enveredar, como disse a Ana Lu, vocês estarão entrando numa coisa belíssima, com ampla variedade. A gente sabe que, em certas situações, o jovem tem mais hormônios do que neurônios. Ele acha que é o definidor, acha que não vai morrer, acha que é um Superman, e não é assim. A vida é muito curta para ser miúda. Então, faça da vida um ato de grandeza. Faça da vida um ato de grandeza. Se você é jovem, está estudando, estude bem, estude muito. Claro, você tem direito a se divertir, dar grandes risadas sem se importar, mas naquilo que você se empenhar, dê o seu melhor. Faça-o de maneira que outro não possa lhe alcançar. Eu estou falando isso numa disputa sadia. Dê o melhor de si, porque aí sim você estará colaborando para você e outras pessoas atingirem estágios gradualmente mais elevados de qualidade de vida, de país melhor e, por que não, de felicidade humana. Quem quiser conhecer mais o Sanches, o trabalho, onde encontrar? Eu sugeriria colocar o nome da gente no Google, Edmilson Sanches, no Facebook, que é o que eu mais uso do que o Instagram. Eu não vou dizer que uso Orkut, porque aí vão dizer que eu sou antigo, né? Então, mas eu estou no Facebook, porque lá admite textos grandes, e eu só escrevo textos grandes, né? Claro que eu escrevo também textos menores, mas é sempre assim, nessa linha da motivação, da conversa para o jovem. Então, Edmilson Sanches no Facebook. No Facebook. Tá certo. Bota no Google, que o Google leva até lá. Muito obrigada pela participação, por esse bate-papo enriquecedor. Muito obrigada mesmo. A satisfação é minha, agradeço mais uma vez a Ana Cristina Campelo, agradeço a Ana Lu, que fez essa mediação tão bonita, uma pessoa maravilhosa, que ri sempre, nunca vai morrer do fígado. Que Os bom. chineses dizem que quem não sorri não tem direito a um emprego. Ninguém paga o consumidor para ser atendido. Então me dava bem na China, hein? Me dá bem na China, né? E a Aline, sem a qual eu sempre prestigio quem está lá na técnica, quem está do outro lado.
que às vezes está anonimamente, às vezes sai num crédito rápido e tudo e tal. Mas que é imprescindível, né? É isso mesmo. E você que acompanha até agora, continue valorizando a cultura, o conhecimento e as histórias que transformam o mundo. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Bye, bye.